Você vai ver comigo agora o texto que está em Lucas capítulo 15. Você vai ouvir uma palavra de Jesus aqui nesse texto. Ele contou uma parábola, uma de 3 que ele vai contar, está registrado aqui em Lucas capítulo 15, mas vamos separar essas parábolas em 3 partes, hoje é apenas a primeira, e você vai perceber uma verdade maravilhosa que às vezes não atentamos, nos consideramos assim tão insignificantes para Deus, que achamos que uma decisão como essa, de arrependermos dos nossos pecados, não tem grande influência. Tem sim, tem um grande movimento nos céus, o Senhor Jesus, por um pecador apenas que se arrepende. Então, hoje também é dia de festa espiritual. Nos alegramos em nosso coração quando vemos o amor de Jesus alcançando outros, a fé em Jesus sendo desenvolvida na verdade da pessoa de Jesus e da verdade revelada, que a Bíblia é a revelação de Deus a nós. Não é um livro escrito pura e simplesmente pela vontade humana. A vontade não foi humana. Os homens foram usados por Deus, cerca de 40 homens. Ao longo de um tempo de 1.500 ou 1.600 anos, a Bíblia foi sendo escrita, tendo o Senhor Deus como o inspirador. O Espírito Santo é que inspirou homens. E hoje vemos pessoas crendo nesse Deus, recebendo esse Jesus, experimentando o senhorio de Jesus em suas vidas, desenvolvendo a sua fé, tendo seus corações acalmados, tendo propósito de vida. E quando a gente vê apenas uma pessoa entendendo isso, fazendo aliança com o Senhor, é festa, festa no nosso coração, festa nos céus. Convido você a ler Lucas capítulo 15, dos versos 3 a 7. Lucas capítulo 15, dos versos 3 a 7, que diz: então Jesus contou esta parábola. E a parábola é essa: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esta é a parábola da ovelha perdida. Vamos meditar nela, mas antes vamos orar mais uma vez. Ó Deus, agradecemos a Tua palavra, ela é a verdade, ela é poderosa para convencer-nos dos nossos erros, para mudar no íntimo do nosso coração, na sede das nossas decisões e emoções, transformar-nos. Agradecemos e pedimos orientação, iluminação, provoque em nós mudança, reflexão para a mudança, por meio do ensinamento precioso e poderoso de Jesus Cristo. Pedimos isso na dependência e no nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Sentem-se, vamos meditar nesse texto. Tenho pregado já meses e meses seguidos sobre as parábolas de Jesus. São muitas parábolas de Jesus. Hoje estamos diante de uma que também é conhecida. Aparentemente não tem grande coisa aqui, aparentemente. Mas eu preciso introduzir essa reflexão fazendo menção dos versículos iniciais desse capítulo, que diz que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, por esse motivo, por esta reação, é que Jesus contou a parábola da ovelha perdida. Esse texto de Lucas capítulo 15, portanto, inicia-se com esses cobradores de impostos e pessoas de má fama naquela época, se aproximando de Jesus para ouvi-lo. Vejam, pessoas de má fama, pessoas que eram tidas pelos religiosos, os fariseus, que depois ficou até aquele
epíteto, ou aquela conotação de todo fariseu é um hipócrita. Não era assim no início. Fariseu era um partido político e religioso muito radical, muito zeloso. Eles faziam questão de seguir, nos mínimos detalhes, toda a lei de Moisés, mas falhavam em coisas muito mais profundas, em coisas que Deus esperava, como misericórdia, obediência ao Senhor, justiça. Esses que eram taxados de pecadores pela alta classe religiosa, criticaram Jesus. Esses publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para o ouvir, mas os fariseus e os mestres, os entendidos da religião, os escribas, que eram os doutores da lei, olhavam aquilo e ficaram, mas esse mestre Jesus come com pecadores, senta à mesa com eles, acolhe os pecadores. Este homem está fazendo amizade com aquelas pessoas de má fama, está comendo com elas, recebe pecadores. Que coisa interessante, essa crítica, que é uma hipocrisia. Quem diz isso? Aqueles que estavam criticando Jesus se achavam melhores, se achavam, por serem descendentes de Abraão, merecedores das mais escolhidas bênçãos, e os demais que se virassem para lá. Vocês entendem por que Jesus contou essa parábola? Ela é preciosa, ela tem uma mensagem muito poderosa, importante para nós entendermos. Os doutores da lei, fariseus, criticando Jesus, que ousadia! Então Jesus conta essa parábola. Aqueles religiosos que se diziam entendidos de religião e merecedores da comunhão com o eterno Deus, que se achavam merecedores das mais escolhidas bênçãos, precisavam rever as suas crenças e as suas atitudes. Valorizavam um animal, porque Jesus contou a história. Qual de vocês? Vocês têm 100 ovelhas, uma se perde. Vocês não vão atrás dessa que se perdeu? A lógica é simples, claro. Ainda que possa ser uma em 100, Jesus estava colocando brasa na consciência deles. Vocês que valorizam tanto um animal, uma ovelha, vocês não vão ter misericórdia de uma vida? E uma vida que está interessada em mudança, uma vida que admite os seus pecados, mas se aproxima daquele que pode perdoar pecados. Vejam, aqueles que eram de má fama, aproximavam-se de Jesus, para ouvir a Jesus. O texto diz claramente que o objetivo era ouvir. Nenhum deles, o texto diz, que foram procurar Jesus por causa de uma cura, de uma enfermidade, de um problema, foram para ouvir Jesus, significando que seus corações já estavam sensíveis ao Espírito Santo, que é o Espírito Santo que move os pecadores à fé. A iniciativa não é humana, é sempre do Senhor. A iniciativa é do Senhor. Tomados, então, por preconceitos e autojustificação, criticavam a Jesus pela proximidade de Jesus com essas pessoas. Mas para quem que Jesus veio mesmo? Para os religiosos? Só para o povo de Israel? Para os descendentes de Abraão? Por aqueles que são santos? Jesus vai dizer claramente que ele veio para os pecadores. Aqueles que acham que estão bem com Deus não vão beneficiar-se de Jesus. Vão acreditar na sua religiosidade, na sua moralidade. E como diz a juventude, mas isso vai dar ruim. Isso não vai ter um bom resultado, porque sem Jesus não se chega aos céus. Mas esses preconceituosos aqui estão recebendo, por essa parábola, um ensinamento precioso. E a gente vai discorrer um pouco nessa parábola, nas implicações práticas disso para nós. Para Jesus, um pecador, apenas um pecador arrependido, promove uma grande alegria no céu, mas religiosos hipócritas têm o desprezo, a reprovação de suas ofertas, até mesmo de suas orações, de suas canções vazias, porque Deus não se impressiona com o ritualismo. Deus se deixa comover
seja, não dispensa, não deixe de dispensar. O português, às vezes, nos faz atrapalhados, né? Deus não deixa de dispensar amor e perdão a um pecador arrependido. Para Jesus, um pecador arrependido já é suficiente para promover uma festa nos céus. Arrependimento é mais aceitável a Deus do que um culto bonito, pomposo, ritualístico, mas sem vida e sem moral das pessoas. Na parábola da ovelha perdida, Jesus se revela como bom pastor. De forma direta e objetiva, ele fala isso no Evangelho de João: eu sou o bom pastor. E aqui ele se coloca como o bom pastor. Ele é essa figura divinamente bela, vista num bom pastor. Ele sai em busca da ovelha que se perdeu. Ele toma a ovelha sobre os seus ombros depois de encontrá-la e a carrega de volta para o lugar seguro. Qual é o lugar seguro? É ali, debaixo dos cuidados e do olhar do bom pastor. Quantos de nós nos aventuramos nesta vida querendo viver uma independência? Nos aventuramos e buscamos com todo esforço a segurança para nós, para a nossa família, uma alegria extravagante vindo de um coração e de uma carne dotada de muitos sentidos, mas longe do Senhor é estar vulnerável aos perigos da carnalidade, aos perigos do maligno, da influência de um mundo pecaminoso que não teme a Deus, da ilusão, das riquezas e do poder. Riqueza é uma bênção, poder pode ser uma bênção, desde que se desfrute disso, no temor e dependência de Deus. A religiosidade é uma coisa bela, inerente até ao ser humano, mas ela tem que ser centrada em Jesus, no Evangelho. Ela tem que ser direcionada pela palavra de Deus. Jesus é esse bom pastor. Toma a ovelha, depois de buscá-la e encontrá-la, carrega nos seus ombros, e não vem arrastando, não vem esculachando, não vem chicoteando, mas vem demonstrando amor. Não vem reprovando: para que você fez isso? Eu te dei amor, te dei carinho, por que você foi distanciar-se de mim? Jesus não faz isso, mas ele coloca nos ombros, porque a ovelha perdida, tão passiva, que é tão medrosa, ficava longe então do rebanho, do pastor, encolhida num canto, e ali ficava completamente amuada. E o que o bom pastor fazia? E faz assim conosco, se nos permitirmos ser tomados por ele, ele nos coloca no ombro e nos carrega, envergonhados, mas amados, envergonhados, mas perdoados, e de volta ao lugar seguro, no rebanho dele. Ele se alegra e chama outros a se alegrar junto. Por isso, um pecador que se arrepende é motivo para nos alegrarmos também, todos nós. Que ensinamentos podemos alistar aqui dessa parábola? Apresentando então esse pano de fundo, eu quero tecer alguns comentários. Primeiro, o que dá alegria a Jesus? Você já pensou nisso? Jesus está sendo criticado, mas ele não se aborrece. Está sendo criticado por estar à mesa com chamados pecadores, mas ali é a alegria de Jesus, estar entre os pecadores que o recebem. Isso não quer dizer que Jesus concordava com a vida pecaminosa, com a imoralidade, com as injustiças, não. Ele só estava no meio daqueles homens pecadores porque eles queriam, eles se interessavam em Jesus. A alegria de Jesus é a vida de uma pessoa. Cada pessoa é alvo do seu amor, até mesmo uma criança. Por que eu falo isso? Porque um texto paralelo a este, de Lucas 15, é Mateus 18. E lá em Mateus 18, Jesus conta essa mesma parábola em um contexto diferente. Lá, Mateus 18, havia uma discussão sobre quem era o maior entre os seguidores de Jesus. Aí Jesus pega uma criança, coloca no meio e diz: está vendo, vocês precisam ser como essa criança. E aí Jesus conta a parábola da ovelha perdida.
Aqui em Lucas, o contexto é outro, mas o ensinamento é o mesmo. A alegria de Jesus é a vida, a sua vida, a vida de cada alma, de cada ser humano. A alegria de Jesus é um arrependido. É alguém que se entristece dos seus pecados e se volta para Deus dizendo: Senhor, eu errei, perdoa todos os meus pecados, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Esta é a alegria do Senhor. Ele é dono de tudo e todas as coisas, Ele criou e sustenta tudo. Quer as pessoas admitam isso ou não. Mas a alegria do Senhor é a vida humana, é um arrependido, é um pecador que se voltou para Ele. E o que é preciosíssimo para Jesus? As respostas são as mesmas. É cada vida humana, é cada alma, é cada ovelha de seu rebanho. O que demonstra que nossas vidas são preciosas para Jesus? Você sabe por que a sua vida é preciosa para Jesus? Sabe dizer isso? Vale ressaltar que Ele não despreza nenhuma vida. Uma ovelha em 100, o que é? É 1%. No mundo dos negócios, na economia, 1% está na margem de perda, dependendo da linha de pensamento, né, da economia. 5% já se sabe que é perda, alguns admitem até maior, mas aqui nessa parábola, 1%, não, 1% para mim não é perda. O Senhor Jesus está querendo dizer que cada alma é preciosa. A nossa vida é preciosa, a de todos nós, não importa quem nós somos, sobrenome, intelectualidade, quem se formou naquilo, quem não se formou, como se veste, não tem diferença. Uma ovelha em 100 é 1%, mas o Senhor quer 100%. Ter 99 em segurança não satisfaz ao Senhor. Eis aqui o espírito missionário que deve arder na igreja, queridos irmãos. O Senhor quer todos, mas Ele nos deu a honrosa missão de anunciar o Evangelho para que outros se alegrem como nos alegramos. Que essas águas batismais estejam em constante movimento, esse ano, ano que vem, em todos os anos, que todos os meses sejam meses em que haja batismo, porque essa é a vontade do Senhor, queridos. A nossa vida é preciosa, e a maior prova é que o Senhor Jesus, agora não mais como o bom pastor, mas como a ovelha, o Cordeiro de Deus, deixou-se pregar na cruz, para receber nele, sobre ele, a maldição dos nossos pecados, que é para o Pai dizer: aquele meu filho que creu em Jesus arrependido, eu coloco sobre ele a justiça do meu filho, e o perdoo. Alguém pagou a dívida por você, por mim, por nós, esse foi Jesus. Isso é maravilhoso, isso é glorioso, isso nos faz pensar na preciosidade da nossa vida para Jesus. Há pessoas que têm uma dificuldade quanto a isso, têm uma autoestima muito baixa, por sofrimentos, por incapacidade que acha que tem, por palavras recebidas no passado, por se sentirem discriminadas por diversas razões. Há pessoas que têm muita dificuldade em reconhecer o seu valor pessoal por causa do tratamento que os homens, até familiares, dão, ou deram no passado. Mas, queridos, com Deus não é assim, o tratamento de Deus para conosco não é assim. Todos somos igualmente preciosos, não tem preferidos. E como somos conhecidos, além de preciosos, né? Como somos conhecidos pelo Senhor, além de preciosos, Ele ama, apesar da nossa condição. Quem é que se separou? A ovelha saiu do rebanho, conforme vimos aqui na parábola de Jesus, ela se distanciou por conta dela, não foi o pastor que expulsou aquela ovelha. Não precisamos conjecturar muito nessa parábola, a parábola é clara, mas nos faz lembrar que quem se perde somos nós, mas quem que toma a iniciativa para o retorno, para o reencontro? Não somos nós, é o Senhor. Se fôssemos nós, vamos dizer: olha, foi pelo mundo afora que acha o caminho de volta. Às vezes, na nossa insensibilidade, dureza de coração, ficamos pensando:
Problema dele, problema dela, problema daquela pessoa. Mas, como somos preciosos e também conhecidos pelo Senhor, interessante é que Ele é quem toma a iniciativa de vir a nós. Ele ama a cada um de nós, apesar da nossa condição de muitas vezes rebeldes, individualistas, autossuficientes, orgulhosos. Esses escribas e fariseus são assim. Receberam muitas vezes a mensagem dos profetas de Deus, como João Batista, mas rejeitaram João Batista e vão rejeitar Jesus também. Os antepassados desses escribas e fariseus também se comportaram assim, foram rebeldes. Deus mandou muitos e muitos profetas, a muitos deles eles mataram, ou judiaram, ou prenderam, porque achavam que esses profetas estavam vaticinando destruição. Eles estavam falando em nome de Deus, que se não se arrependerem, viria um juízo. E Deus não tinha prazer em sofrimento de ninguém, tampouco na morte, mas chamavam ao arrependimento. Mas esses, e os descendentes, os ascendentes desses, escribas e fariseus, foram autossuficientes, muitas vezes, desprezaram Deus, foram orgulhosos e etc. Isso tudo, queridos, somos isso tudo também, como seres humanos. E isso tudo atrai sofrimento para nós, culpa, medo. Mas isso tudo também, ser assim, queremos viver distantes de Deus, do nosso jeito, conforme a nossa vontade, desejos e sonhos. Chega uma hora que de tanto buscar e alcançar alguma coisa, mas perder, uma vida assim de independência de Deus cansa, porque traz sofrimento. Há um momento em que nos vemos vazios no nosso interior, tendo às vezes até tudo, mais do que o suficiente, mas vazios no coração. E muitos, nessa condição, é que se voltam para Deus, mas tantos outros, nem assim. Mas e se apenas um voltar e dizer: Senhor, me iludi, Senhor, me enganei, Senhor, fui rebelde, mas eis-me aqui. Isso promove uma alegria celestial. Ele conhece tudo a nosso respeito, a seu respeito. Perdeu-se a ovelha. Ele conhecia todos. O Senhor Jesus conhece todos. Esse pastor conhecia uma por uma. Está faltando uma. Perdeu-se. E ele vai ao encontro e a acha. Ele conhece tudo a seu respeito. Não adianta fugir dele, procurar enganá-lo ou justificar suas falhas. Não adianta. Mas ainda assim, mesmo sendo quem nós somos, ele vem até nós. Isso é o extraordinário. Esse pastor desta parábola, que representa ele mesmo, ele foi até onde ela estava. Ele não foi indiferente e nem disse: bem feito, procurou, achou, mas não. Diz o texto no verso 4 que buscou até encontrá-la. Buscou e buscou e buscou até encontrá-la. Ah, que santa insistência, que santa paciência, que grande amor. Você se sente assim? Como é que é o seu passado, meu irmão, minha irmã? Quantas vezes você resistiu e resistiu e resistiu, mas o Senhor insistiu, 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 enviou pessoas, enviou mensagens, mas finalmente, cansado, você se rendeu ao amor dele e agora está tranquilo e seguro nessa comunhão com o Senhor. Que coisa boa, né? Mas não se esqueça que há tantos outros na mesma situação em que você estava. A mesma insistência com que ele teve em chamar você, ele também está na mesma expectativa e insistência por buscar outros. Mas sabe o que às vezes falta? Há um testemunho, é uma palavra, é um encorajamento. Seja você esse cooperador do reino dos céus e insista com pessoas para experimentarem o poder de Jesus, a esperança nele, a entregarem-se ao poder libertador dele, a experimentarem da libertação da culpa e vergonha do pecado, com a purificação que há no sangue dele. Entendemos até agora, por meio dessa parábola, queridos, o que dá alegria a Jesus, o que é preciosíssimo para Jesus. Já falamos do nosso valor para o Senhor,
Mas eu quero destacar uma outra coisa: o que Jesus suportou como pastor por amor das suas ovelhas. Esta parábola figura o próprio Senhor Jesus. Isso ficará melhor entendido quando ele prosseguirá esse mesmo grupo falando da parábola da dracma perdida e finalmente a parábola do filho pródigo, que vem logo na sequência. Mas hoje estamos ainda pensando em Jesus como o bom pastor. E o que ele suportou? Como pastor que ama as suas ovelhas. Ora, nós sabemos, foram grandes sofrimentos. E até a morte, e morte de cruz. O que Jesus suportou para que você tivesse a oportunidade de ser ovelha dele? Hein? A figura que Jesus usa era conhecidíssima daquela cultura dos tempos passados. Dizem alguns estudiosos da cultura antiga que às vezes numa comunidade, se alguém tinha um rebanho, esse rebanho era pequeno, 10 ovelhas já estava muito bom, a pessoa já se dava por bem-aventurada, numa situação bem favorável. Então, 100 ovelhas, é provável que essas ovelhas fizessem parte de um ajuntamento de 4 ou 5 pastores ou famílias, ou de uma comunidade inteira sendo cuidado por algumas pessoas. Eles entendiam exatamente isto. Então, se uma ovelha se perdesse, não importa se era do vizinho A, B ou C, aquele pastor fosse sozinho, e normalmente à noite, porque quando que se conta as ovelhas? É depois que elas são recebidas do dia inteiro no pasto, para antes da noite cair, serem colocadas no lugar seguro, e então, todas reunidas em segurança, passarem a noite. E nos traz a lembrança de que, como aqueles entendiam muito bem essa figura, de que o Senhor Jesus experimentou sofrimentos para resgatar uma ovelha apenas, que seja você, que seja eu, mas por todos nós foram muitos sofrimentos. Ele, que é a luz do mundo, entrou nas trevas da humanidade afundada nos pecados. Ele se dispôs a isso. Aquele que sempre viveu em glória eterna desceu a nós, nesse mundo afundado em pecados, entrou na podridão desse mundo, mas por nós, por mim, por você, e se sujeitou a grandes sofrimentos. Foram físicos, foram na alma. O momento que precedeu a crucificação, nos informa os evangelhos que ali Jesus orou ao Pai. E por 3 vezes, em agonia, disse: se possível, afasta de mim esse cálice, se não seja feita a tua vontade. E diz que enquanto ele orava, numa agonia tremenda, num misto de dor de alma, dor espiritual, dor que afetou o físico, ele verteu junto com o suor, sangue, a agonia. O que Jesus suportou como pastor por amor a nós? Uma agonia intensa, sacrifício, experimentou incredulidade, chegaram a dizer: esse faz esses sinais pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Que ofensa! Ele sofreu isso, indiferença, desprezo de cruz, e ele foi fundo para resgatar-nos, para sermos suas ovelhas, deixou o céu, baixou a terra, desceu à sepultura, venceu os nossos inimigos, recebeu a maldição dos pecados de todos nós, e isso não foi nada fácil. O que Jesus suportou como bom pastor, para que você estivesse aqui, nesta noite, como alguém que vai para o céu depois dessa vida. Pense nisso. E se há alguém aqui que não fez aliança com o Senhor Jesus, pense ainda mais. O Senhor espera que você se ajunte a ovelhas dele, porque ele também sofreu igualmente as mesmas coisas por você, bem como por todos nós. Ele desceu uma vez só. Ele baixou a terra uma vez só, como homem. Ele desceu à sepultura uma vez só. Ele ressuscitou e voltou aos céus,
ao fazer tudo isso, venceu os nossos inimigos, que você não poderia e poderá vencer, mas ele venceu, suportou isso tudo. E isto é prova de que você é muito precioso e ele quer você no rebanho dele. Mas eu quero destacar também uma outra coisa, é que é necessário que declaremos a nossa total dependência do Senhor. Há muitos orgulhosos que ficam assim: eu não preciso de Deus, não preciso de Jesus, eu não preciso ler a Bíblia para saber o que é certo ou o que é errado, meu futuro está garantido. Pode estar garantido relativamente no sentido financeiro e patrimonial, mas patrimônio, saúde, isso é coisa que se perde da noite para o dia. Até aqueles que estão numa situação favorável, de poder, com muitas pessoas sob o seu comando, um exército até, pode a qualquer momento tombar. Não importa a nossa condição socioeconômica, cultural, é necessário que todos nós declaremos a nossa total dependência do Senhor. O Senhor Jesus não usou essa parábola sem propósito, ao contrário, ele está demonstrando que nós somos como essas ovelhas, e ficou deduzível para os seus ouvintes, para nós nem tanto, quero esclarecer aqui, as deficiências de uma ovelha. Nós somos como ovelhas. Sabe que a ovelha é um animal limitado na visão de distância? Indefesa, quando está sozinha, um animal que não sabe se defender, principalmente quando está sozinha. Por que elas vivem próximas umas das outras? Para se autoprotegerem, senso de autoproteção, sozinhas são vulneráveis. Mesmo um rebanho, ainda assim, é vulnerável. Precisa viver em grupo, num rebanho. As ovelhas são animais muito deficientes, não têm, por exemplo, liderança. Você já viram essa cena e sabe muito bem que existem cães que são especializados em comandar um rebanho de ovelhas, né? É impressionante. É um cão, comanda um rebanho sem ovelhas. Elas não têm uma liderança própria, precisam ser guiadas. Nós somos assim, queridos. Achamos muitas vezes até que podemos guiar e conduzir a nossa vida para lá e para cá, até que vem, por exemplo, uma pandemia, uma doença fatal, um acidente, um tumulto, uma catástrofe, uma tsunami, um terremoto. Vemos como que somos impotentes. Nós somos dependentes, inteiramente dependentes do Senhor, queridos. Precisamos ser guiados. A vida ruma para a eternidade, e quem vai nos conduzir para lá é um só, que é Jesus. Alguns se levantam dizendo que tiveram tal e tal experiência, tal revelação, mas muitos desses, se não todos, são enganados e estão enganados e enganando a outros. É o que Jesus diz: são cegos guiando outros cegos. Basta-nos Jesus. O Senhor Jesus antecipou que viriam pessoas falsas, mal intencionadas, até falsos cristos. Basta-nos Jesus, queridos. Somos dependentes do Senhor como ovelhas, precisamos ser guiados por Ele, pela sua boa mão, ser amparados pelos seus braços, defendidos pela sua mão poderosa. Situando ainda sobre deficiências da ovelha, elas não têm senso de direção. Ao se perderem, não sabem o caminho de volta. As ovelhas são assim. Mas em que sentido isso se aplica a nós? Fomos criados por Deus para estarmos em comunhão com Ele, tudo foi perdido no Éden pela má escolha feita, e aí o homem ficou perdido, tentando achar o caminho de volta, impressionando-se com forças da natureza. A religiosidade se expressa em todas as culturas, até as mais antigas, e o quanto que a humanidade se perdeu, achando que tinha uma série de deuses, quando cremos pela revelação dele na Bíblia, que é apenas um Deus, e esse Deus vem a nós, na pessoa do Filho, que é Jesus Cristo, para sermos então novamente reconduzidos ao lugar de onde saímos, de onde nos perdemos, que é a proximidade com o Pai, a casa do Pai. Temos que declarar a nossa inteira dependência do Senhor. O Senhor Jesus demonstra isso. Os fariseus e doutores da lei estavam confiados neles, na religiosidade deles, na tradição religiosa deles. Por isso Jesus diz: se vocês acham que estão curados dos seus pecados,
Muito bem, mas quem se arrepende, um pecador que se arrepende, alguém que acha que está enfermo e vem a mim, esse eu recebo, e esses não ficarão frustrados. Os justos, aqueles que não necessitam de arrependimento, ou seja, que acham que não necessitam, sigam as suas vidas, mas o resultado não lhes agradará. Mas quem vem a Jesus, por mais pecador que se considere, esse senta à minha mesa, eu como com eles, eu lhes ensino as verdades do reino dos céus. A independência, queridos, é uma ilusão humana. Fomos criados para viver em interdependência. A emancipação familiar confunde esse conceito de dependência de Deus. Ainda também, muitos que se casam, ainda ficam numa dependência muito grande, o que não é o ideal, mas acontece. Mas, desde cedo, um jovem já começa a pensar, um dia eu vou embora, vou sair da casa do papai e da mamãe. Se bem que é uma geração que não quer muito isso, não, mas esse é assunto para outra ocasião, né? Mas a emancipação familiar, que é um desejo normal de todos, confunde essa questão de dependência de Deus. A ilusão da riqueza, a sedução do poder, não nos isenta da dependência do Senhor. Isso vai ser melhor entendido na parábola do filho pródigo, que virá mais adiante, não hoje. Riqueza, poder. Muita gente acha que, alcançando essas coisas, vão se transformar em seres independentes. Pode até ficar independente de muita gente, até dos familiares, que talvez sejam uma fonte de aborrecimento. Mas de Deus, todos seremos dependentes, porque morre o rico, o pobre, o culto, aquele que não teve estudo, morre o velho, o moço, a criança, morre o homem, morre a mulher. As doenças ameaçam a vida de todos, as catástrofes igualmente. O maligno vem para roubar, matar e destruir, diz o Senhor Jesus. Aqueles que são obra-prima da criação, o ser humano, é o maligno que quer matar, roubar e destruir. Nós precisamos do Senhor Jesus. Façamos dele o nosso guia, pastor, o nosso defensor, o nosso salvador. Só o Senhor tem o poder sobre a vida, sobre as estações, sobre as leis do universo. Só Ele tem o poder sobre a morte, pois Ele diz em João 11, 25, que Ele é a ressurreição e a vida. Só Jesus venceu o pecado, o maligno e a morte, por isso dependemos do Senhor, quer creiamos ou não. Nossos atos de justiça, nossa caridade, isso não nos levará ao céu. Nossa religiosidade não impressiona a Deus. Não sejamos como os mestres da religião, que foram Jesus, e os radicais fariseus. Se não houver arrependimento de pecados e volta em fé a Jesus, não haverá salvação. Desculpa a insistência, mas isso é muito importante. A salvação vem de Deus, por meio de Jesus, e Ele é o nosso bom pastor. Ele desceu a nós, ao vale profundo da podridão dos nossos pecados. Nessa podridão, nesse vale profundo e escuro em que a humanidade se enfiou, Ele veio a nós, porque nos ama. Não nos livramos por nossa força ou por nossa sabedoria. Não nos livramos do dia da morte. Não nos livramos do poder do diabo sem Jesus. Só Jesus pode nos salvar. E lembre-se, mais uma vez eu insisto, a iniciativa da salvação foi do pastor das nossas almas. A restauração do lugar no rebanho de Deus, de onde não deveríamos ter saído, teve iniciativa no Senhor Jesus. Por isso, nesse momento final, afirmo, o cristianismo não é uma tentativa humana de encontrar a Deus, mas o contrário. Um escritor, um comentarista desse texto, fez essa afirmação, e porque concordo com ele, o pastor Mateus Simões, eu relembro isso. Cristianismo não é uma tentativa humana de chegar a Deus, encontrar Deus. Cristianismo é Deus que nos encontra. Nós fomos encontrados pelo Senhor. Não fomos nós que encontramos Deus, Ele que nos achou, perdidos, com medo, talvez enfermos, cansados,
ele veio a nós. E ao final do último dia da humanidade, ao contar as ovelhas, você estará naquela lista? O Senhor chamará todos. Para o rebanho dele, vai dizer: venha, entra, recebeu o meu filho, lavou-se no sangue dele, arrependeu-se dos seus pecados e creu nele, entra. Mas nem todos passarão por aquela porta. Que você esteja nesta última chamada dos que vão entrar para estar com o Senhor definitiva e eternamente. Cristo veio em meio às trevas da humanidade. Revelou-se ser a luz dos homens, por isso ele disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Imagina o pastor de noite, noite escura, procurando a ovelha, sem medo algum. Foi assim que Jesus fez. Veio em meio às trevas da humanidade e mostrou que ele é a luz do mundo, e quem segue a ele não vai andar perdido em trevas, inseguro. Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida em resgate das suas ovelhas, João 10,11, e ele o fez. O Senhor Jesus quer levar-nos de volta para casa, quer que nos alegremos em sua companhia, e quer que estejamos com ele eternamente. Você quer isso? Você se preocupa com a vida além túmulo? Deveria. E não fique dizendo: Deus é que sabe. Ele já revelou a vontade dele. Precisamos de Jesus, dependemos dele. Dê essa alegria ao Senhor, se não deu ainda. Entregue-se aos braços do Senhor Jesus, deixa Ele conduzir sua vida. Ele não lança em rosto os nossos pecados, mas lança no profundo do mar do esquecimento, Miqueias 7,19. Ele não quer que nós venhamos a sofrer mais a culpa e o medo do juízo, pelos nossos pecados. Ele quer tomar você, quer levar a todos nós nos seus ombros. Ele se alegra com cada pecador que se arrepende. Se você fizer isso, irá alegrar-se no céu. Além de promover uma alegria no céu, você mesmo vai se alegrar no céu, lá. Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor por essa tão grande salvação. Por isso, quem é do rebanho de Jesus, obedece a sua voz. E o que é o batismo? É um testemunho dessa fé em Jesus. É alguém que diz: sou pecador, sim, mas me arrependo e creio em Jesus e no seu poder de me purificar de todos os pecados. Eu vou seguir Jesus, não quero me afastar dele. O batismo também é esta palavra, é esse testemunho. É uma declaração: creio em Jesus, que morreu e ressuscitou, morreu pelos meus pecados e ressuscitou, demonstrando ser o único que me salva. Eu também quero morrer para uma vida de pecados, centrada no pecado. Eu quero uma nova vida, renascer para uma vida com Jesus. E eu creio que quando eu morrer, se morrer, eu ressuscitarei para a vida eterna. É o que significa o batismo. E as ovelhas de Jesus vivem em rebanho. E o rebanho das ovelhas de Jesus é o quê? A igreja. Por isso, bem-vinda, Rayane. Bem-vindo, João. João está subindo já. O pai dele foi buscá-lo para dar o testemunho do batismo. E o batismo é aquilo que o Senhor Jesus mencionou. É o resultado do trabalho de testemunho da igreja. Texto com o qual abri este culto. E antes de fazer menção dele, para irmos ao batismo, no momento seguinte, eu digo, nesse final: não viva perigosamente longe de Jesus. Não se arrisque. Não se arrisque perder o céu pela ilusão da liberdade. Não existe liberdade absoluta. Ainda aquele que quer dizer: não quero Deus na minha vida, depende de Deus para respirar, para receber na graça comum o sol, a chuva, o alimento e tudo mais. Vai viver perigosamente longe de Jesus ou vai fazer parte do rebanho dele? A decisão é pessoal, não constranjo ninguém, mas faço o que o Senhor Jesus disse. Eu tenho toda a autoridade e agora
eu digo a vocês, mando vocês, dou autoridade a vocês, para pregar o evangelho em meu nome. Façam discípulos de todas as nações, ou seja, sem preconceito, de raça, cultura, língua. Façam discípulos, batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. A igreja está comprometida com a mensagem do Evangelho, com a palavra de Deus, e temos a alegria de ter a segurança da companhia do Senhor para todos sempre. Rayane, você tomou essa decisão, reafirma nesta noite que Jesus é o seu único suficiente Salvador. Então, fazemos aliança com você, Rayane, de que aqui neste rebanho você será amada e terá toda a condição de desenvolver-se espiritualmente. Obrigado por nos escolher. Acredito que foi Deus que trouxe você para o nosso meio. O João já nasceu entre nós. Quando a mamãe foi batizada, João estava no ventre. Então, João vai ser batizado uma segunda vez, simbolicamente falando, né? Num retiro espiritual, numa piscina grande. Lá estava o João sendo gerado, e agora ele, no alto dos seus 10 anos, queridos, um menino que deu uma linda profissão de fé junto dos outros 5, e declarando que entende que ele é um pecador, que recebe Jesus. E o menino, queridos, que já leu a Bíblia 99% talvez, falta só um pouquinho do Apocalipse, só um pouquinho, um menino de 10 anos. E se um menino de 10 anos entende o que é pecado, quem é Jesus, não há desculpa para mais ninguém de rejeitar a mensagem do Evangelho. Não é verdade? Então, Deus abençoe. Quem é que vai acompanhar a Rayane? Fique em pé, quem vai acompanhar? Vai as duas. Alane, por favor, e Jane. A Jane foi também designada ali. Pode ir, Jane. E aí, Rayane, você pode, por favor, acompanhar essas irmãs. E o papai Júlio também já estará indo lá acompanhar o João. Esse é um momento importante para a nossa igreja, mas antes de ir ao batismo, eu quero convidar você a uma oração. A equipe de louvor pode já vir tomar aqui o seu lugar para a continuidade, enquanto dirigirão vocês a um cântico de louvor, nós estaremos indo ao batistério. E eu quero só, mais uma vez, identificar os familiares do João que estão aqui. Levanta a mão assim. Eu sei que tem vovô, vovó, né, titio, titia, primo. Olha que família linda aí, né? Vovô e vovó lá atrás também, maravilha. Bom tê-los aqui, viu? E também da Rayane. Quem que está aqui que são familiares da Rayane? É mamãe? Irmã, exatamente. E o papai está ali. Mais alguém? O namorado. Namorado não é parente, não, né? Não. Está ensaiando, né? Está em teste. E claro que os familiares do Ronaldo estão aqui também prestigiando esse momento, porque ela foi acolhida no coração, no meio da família. Que momento abençoador e abençoado é este. Olha, colocarei como prática marcar datas para batismo esse ano. Se vamos ter pessoas naquela data ou não, é outra história, mas marcarei para incentivar as pessoas a não ficar adiando, não fui informado, saberão, nós vamos anunciar, para que aqueles que entenderam a mensagem do Evangelho, o que a igreja faz, possam então, com esse entendimento, dar o seu testemunho e ser obediente a Jesus. E vale também esclarecer que não batizamos recém-nascidos, porque o que o Senhor Jesus diz é muito claro no Evangelho: aquele que crê seja batizado. Não podemos batizar um bebê, uma criança, às vezes até de 3, 4, 5 anos, que não entende. Mas o João entende. No último batismo, um menino de 8 anos batizou-se e deu testemunho, que ele entende. A sua irmãzinha de 10 anos, ela entendeu. Mas um recém-nascido não tem condição. Fazemos isso com a nossa consciência tranquila e livre, porque a palavra de Deus coloca na ordem certa: arrependimento de pecados, fé em Jesus, então batismo. Só para esclarecer, se há alguma dúvida em alguém que está aqui, não é preconceito, não é invenção humana, é obediência à palavra de Deus. Então, que Deus nos dê sempre discernimento. Eu quero orar nesse momento. Convido você a inclinar a sua face, fechar os seus olhos para não distrair. Convido você a, depois dessa mensagem, o que você entende que deve dizer
ao Senhor Deus, que deve dizer ao Senhor Jesus. Eu convido você a dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu convido você a dizer: Senhor, perdão pela minha autocentrada, minha vida autocentrada, a minha autojustificação. Perdoa-me quantas vezes tenho resistido a não entregar-me ao Senhor, por me achar bom, honesto, não desejar o mal para ninguém, mas ainda assim sou pecador. Senhor, perdoa os meus pecados. Ajuda-me a compreender a Tua vontade, mas entendo que Tua vontade é que eu faça aliança com o Senhor e me permita ser guiado por Jesus. Está nele agora a minha fé, toda a minha vida. Vou ao Pai, em nome de Jesus, pedindo perdão pelos meus pecados. Senhor, nesse momento eu agradeço por esta rica noite, noite de festa, noite de testemunho, noite de pregação do Evangelho claro, em que o Senhor Jesus se revela como aquele que nos ama e se sacrificou por nós. Abençoe a igreja, que a igreja com essa palavra seja encorajada, cada um, irmão e irmã, a testemunhar de Jesus, porque há muitos que estão cansados da vida de pecado, sem esperança alguma, sem salvação e numa posição perigosa de inimigos de Deus. Ó Deus, move a tua igreja a buscar os que estão desgarrados, longe do Senhor. E se alguém entrega a sua vida a Jesus aqui hoje e agora, Senhor, sela com o teu Espírito Santo, ajude a entender toda a tua vontade e a olhar para Jesus sempre e entender que a igreja é o lugar do rebanho do Senhor Jesus. Sejam essas bênçãos do Senhor sobre nós, sobre todos aqui presentes ou na transmissão desse culto, e que o Senhor em tudo e sempre seja louvado. Oramos no nome de Jesus. Amém.